pelo convite para participar desse encontro, cujo tema que vou abordar é, de certo modo, o fio condutor de minhas pesquisas e reflexões sobre as dinâmicas que envolvem a trajetória de coleções paulistas, especialmente aquelas de repertório religioso. E isso representa, para mim, não é, um esforço contínuo e sistemático de observação sobre os significados que podem assumir os objetos materiais remanescentes da sociedade colonial. Então, vou aceder aqui, não é, compartilhar a minha tela. Já está? Sim. 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 Bem, então julgo importante, neste início, já enaltecer as potencialidades de aprendizagem e educação que nós, consulentes de instituições patrimoniais, podemos alcançar, não é? A partir de nossas investigações artísticas, arquitetônicas, enfim, numa dinâmica capaz de ir além da aquisição de conhecimento e interlocução de saberes, como também de reviver memórias e valores, e estabelecer vínculos identitários, corroborando, assim, o sentido de pertencimento, né, social, cultural. Permito-me, então, dizer, né, também que a ideia de que a visita aos espaços institucionalizados de museus e bibliotecas é em si uma forma de produção cultural, não é? E estímulo de saberes, parte do avanço no entendimento dos fundos documentais ali salvaguardados. E na observância do grau de responsabilidade e ações que cabe aos envolvidos, tanto no resguardo de todo o material, né, de todo o patrimônio material presente, quanto nas políticas educacionais de acesso público, né, ao seu estudo e pesquisa. Bem, então, dando continuidade, trago aqui, não é, uma informação a respeito da palavra oratório, que é o objeto, de minha fala. O tema deste encontro, pesquisas em arte e suas metodologias, pensando em minhas pesquisas, julguei interessante trazer aqui, contextualizar um pouco questões que envolvem o oratório. Bem, primeiramente, acho importante colocar, pela definição histórica e das simbologias a ele associados, eu trago um trecho rápido do jesuíta catalão, Juan Bautista Ferreres, em seu trabalho intitulado Os Oratórios e o Altar Portátil. Então, segundo Juan, a palavra oratório, em sentido lato, significa um lugar relativamente pequeno, dedicado à oração e ao culto de Deus. Neste sentido, qualquer pessoa pode ter em casa um oratório destinado, para ele, um local apropriado, resguardado em seu interior. Então, como ele diz, esculturas, pinturas, sem a necessidade da pedra dar, em que se pode meditar, rezar o Santo Rosário, fazer, realizar alguma novena, individualmente ou com toda a família. Então, para tanto, não é necessário obter nenhuma permissão, para tanto. Então, como o meu objeto trata de oratórios produzidos e utilizados com uma grande importância, sobretudo no século XVIII,
Então, vi por bem, né, trazer aqui essas conceituações para observar que o funcionamento dos oratórios, né, além de objetos, né, de cunho devocional, as práticas piedosas, eles também eram elevados a altares nas residências coloniais brasileiras. E ainda que referidos por princípio a uma sociabilidade religiosa de base familiar, não é, no interior das moradias, eles chegavam também, não é, a serem utilizados, né, num espaço mais amplo, né? Ou seja, em vista de dar suporte à ausência de outras sedes de culto público, né? Na época, não é, escassas em número e localizadas muitas vezes em paragens distantes e longínquas, não é? Então, o oratório, né, como objeto de devoção, era também, não é, utilizado como, né, altar, né? Uma outra utilização que, para tanto, né, era necessário, né, obter, né, para ser elevado a esse uso, né, que na acepção do direito canônico resume-se a pedra dara ou pedra sagrada, né, que podia ser posta sobre uma mesa ou, né, outro suporte conveniente durante as celebrações, junto aos oratórios, né, atingindo aí, né, a aparência de a utilização, né, e aparência de altar. Né? E, no entanto, tal uso, né, ou para tal uso, aqui na sociedade colonial, né, como pesquisei em visita ao arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, fazia-se necessário um indulto apostólico, né, emanado da Santa Sé, né, ou mesmo da respectiva anunciatura, que assumia a forma de um breve, né, escrito em latim e dirigido em caráter pessoal aos favorecidos pelas graças pontifícias, né, para o espaço em que seria utilizado e localizado, né, o oratório, sempre livre dos usos domésticos, sob o teto das moradias, né, devendo receber a aprovação da igreja local e o real beneplácito para só então entrar em vigor. Esse, digo, o oratório elevado ao altar. Né? Então, as duas funções que, né, o oratório se apresenta, com as quais o oratório, né, foi utilizado. Né? E além, não é, como a Paula citou, não é, achei importante também colocar, não é, logo aqui no início da nossa conversa, né, a importância dos documentos, né, no desenvolvimento de minha pesquisa. Então, além dos breves, não é, apostólicos de oratório, né, também pesquisei, né, em outros documentos, né, nos inventários, testamentos, né, documentos utilizados na minha pesquisa e que indicam a presença, né, a importância da presença dos oratórios e de suas, né, imagens no contexto doméstico, né, ou seja, dava-se sim uma grande, né, reverência, né, se reverenciava importância ao objeto religioso, né, e o oratório ele é citado, né, com bastante com muita frequência. Né? Então, são testamentos, inventários que me ajudaram, né, a levantar dados sobre a vida espiritual, a vida material, né, os usos, os costumes, a vida em si, cotidiana daqueles tempos. A vida, sobretudo, religiosa, né, cotidiana religiosa daqueles tempos. Bem, e também, né, por meio da leitura de capítulos de visitas pastorais, né, isso tudo, né, visto, né, levantado na Cúria Metropolitana de São Paulo, foi um recorte realizado, né, no meu estudo. Né. Então, visitas pastorais, não é, sobretudo, né, do século XVIII, né, em que notei a importância das mesmas como instrumento de controle, né, dos párocos, né, diante das celebrações no recinto doméstico. Né. Então, aqui
há um exemplo, né, da freguesia de São Roque, né, em que se pode, né, observar a preocupação, né, que era, né, direcionada a essas práticas, né? São documentos oficiais, então, como temos, né, aí para como objeto, né, de estudo e de plataforma para que a gente possa aí levar a cada vez mais, né, ou nos aproximar cada vez mais, né, a respeito desses da vida, né, desses objetos. Então, há passagens onde é possível, né, ler inúmeras advertências realizadas pelos visitadores nas visitas pastorais setecentistas, né, que registrada nos livros de tombo da Diocese de São Paulo, né, que é um recurso bastante apropriado, que foi, né, um recurso bastante apropriado por parte dos bispos da colônia para validar suas orientações diante das numerosas freguesias que compunham seus bispados. Bem, então, já né, colocando aqui essas né, importantes observações né, que caminharam né, caminharam ao tempo todo, ao longo né, do tempo de minha pesquisa a respeito, sobretudo do oratório elevado a altar, né? Venho agora, então, né, expor como parte aí, de uma experiência recente, como curadora de uma exposição intitulada Oratórios Brasileiros, em textos e imagens, que foi aberta ao público na Biblioteca Brasiliana, Gita e José Mindlin, da Universidade de São Paulo, no dia 12 de fevereiro, e hoje se encontra temporariamente fechada em razão da Covid-19. Então, essa exposição ela foi promovida pela BBM e né, pela coleção, né, por uma coleção particular paulista, a coleção Casagrande, né, os oratórios da coleção Casagrande, em que pude selecionar 59 peças, né, 59 oratórios produzidos no Brasil, né, sobretudo no século XVIII. Aqui uma imagem né, do acervo da BBM, que ao longo né, de 80 anos né, foi né, organizada pelo casal Gita e José Mindlin, e foi doado à Universidade de São Paulo, e a partir de 2013, né, se formou aí como uma instituição, uma importante instituição acadêmica da USP. Então, vamos lá. O acervo, então, abriga né, uma coleção né, muitíssimo importante, né, e tem também, né, como, além de salvaguardar, né, 60 mil volumes e uma coleção de Brasiliana vastíssima, né, acervos vastíssimos, tem também o compromisso né, de integrar iniciativas acadêmicas né, de interesse transdisciplinar. Foi então que tive em vista, enquanto pesquisadora, no programa de residência em pesquisa da instituição, organizar essa exposição, né? Com vistas a uma possível articulação entre a Brasiliana e seus documentos e a coleção de oratórios, né? Nesse caso, oratórios de cunho devocional, né? Pertencentes à, como disse, coleção Casagrande. Na perspectiva de introduzir ou levar né, os visitantes a uma leitura das formas, né, de uma aproximação, pelo menos, da leitura das formas de organização e uso de tal artefato setecentista, né, do oratório nas moradias e nos espaços urbanos. E também, obviamente, percorrer né, o acervo textual e iconográfico da biblioteca, salvaguardado na biblioteca, né, que são documentos setecentistas, oitocentistas, narrativas textuais e iconográficas produzidas por memorialistas e artistas brasileiros e estrangeiros. Bem,
E aí entro, assim, coloco aqui, né, na expectativa aí de contribuir, né, com as discussões que abordam o deslocamento dos objetos e coleções no âmbito pessoal da própria igreja para o âmbito do museu e das coleções particulares, né? Uma fala, não é, de um importante professor, né, o professor Upiano Bezerra de Menezes, a respeito, né, da cultura material. Né? Então, além, né, dos atributos intrínsecos, né, como bem coloca o professor, né, é importante, né, lembrar também, né, que os papéis sociais, né, que faziam parte, né, unidade com os indivíduos, né, naquele momento, no século XVIII, que é o caso em estudo, o status herdado ao indivíduo e ao grupo, né, se apresenta como uma necessidade de ser, né, construído. Né, então, os objetos materiais, né, nesse momento, eles passam, né, a funcionar, sobretudo, né, no Brasil colônia, como um veículo de qualificação social, o que se pode notar, o que eu pude notar na leitura dos documentos, né, das fontes primárias. E isso não altera a integridade física do artefato, né, como corresponde à sua verdade, né, objetiva, né, como coloca o professor, mas os discursos é que podem, né, nos levar a pensar, né, sobre a utilização, né, desses artefatos. Então, há os documentos oficiais, né, mas há também um outro, né, lado que, né, também levamos em consideração, e muito, né, da importância, então, né, de discutir, de abordar aspectos que envolvem a vida desses objetos, né? Além, assim, da sua materialidade, né? Da sua fisicalidade. Então, com relação à exposição, né? Então, por meio, trouxe esses oratórios, né? Então, vi importante falar, né, a respeito dos objetos aí expostos, né? E permito-me, né, dizer que aqui, né, existe uma inautenticidade, né, no sentido, né, enquanto espaço religioso, né, na apresentação desses objetos enquanto espaço religioso. E, né, a autenticidade, né, a autenticidade surge como espaço musealizado. Né? Nesse caso, pela gênese do próprio edifício, da própria sala que multiuso, né? Pela própria expografia, né, com as descrições presentes nas etiquetas, nas legendas, nos dispositivos multimídia que trazem informações sobre as peças, né, e nos próprios critérios utilizados para a seleção e organização das peças, né, dos oratórios no espaço, em sua condição de patrimônio. Né. Bem, acho importante, então, né, dizer também que, né, aqui a museografia ela se desenvolve tendo em vista expor. Né? Então, como eu disse, os oratórios, né, os documentos textuais da biblioteca, então, entrando, né, colocando, então, essas questões que envolvem a museografia, né, das equipes de conservação da BBM, que proveu de forma... que proveram, né, de forma objetiva medidas para mensurar a qualidade da iluminação, os limites de iluminância das salas, não é, combinadas com a luz difusa, cada nos pontos de interesse, né, tendo em vista controlar, não é, o fluxo luminoso por razão das peças, em razão das peças, né. Há aqui, né, seguindo uma leitura que fiz, né, da artificação do sagrado nos museus, e Bruno Boulon, né, em que ele coloca, né, em sua narrativa o termo artificação do patrimônio religioso, né, visto como um conjunto de operações museais, práticas e simbólicas. Né.
e ele se atenta, não é, a Emily Nottingham, a respeito do sutil deslocamento, né, de fronteiras que ocorre nesse envolvimento. Mas é interessante, né, que observei, né, nos primeiros dias, né, foram poucos dias, não muitos, né, que a exposição esteve aberta, o envolvimento dos visitantes diante dos objetos. Então, posso dizer que houve nesse espaço, embora, né, os visitantes, ora, claro, ora laicos, né, ora fiéis, que como vi, né, da Igreja Católica, né, que percebe-se ali um reconhecimento das práticas do catolicismo, caracterizadas pelo culto às imagens. Então, vi ali uma forma, né, de sentimento religioso, né, de mobilização desse sentimento religioso ao percorrer a exposição, ao fazer o sinal da cruz, enquanto visitavam a exposição. Né? Então, embora tenhamos todos esses aspectos, né, que envolvem aí o espaço laico, né, há ainda um outro olhar que se coloca, né, relacionado a, né, o envolvimento, além da estética, além do oratório, né, do objeto religioso enquanto, né, objeto de arte, né, ali exposto, como também, né, emoções, né, vindas pelo sentimento religioso. Então, não houve a intenção de criar, né, uma performance, uma artificação performática, né, com a inserção ou com a colocação de cenários, né, de luz, de velas, né, aí imitando vela, todo um cenário, né, nessa artificação, mas, né, mesmo assim, mesmo não nos aproximando de toda uma configuração que pudesse levar, né, aproximar o fiel católico a, né, esses aspectos de sentimento religioso, mesmo assim há, né, de se considerar que, mesmo no espaço expositivo, houve aí uma aproximação nesse sentido. Então, aqui citando novamente, uma fala de uma historiadora de arte, aqui Maria Isabel Roque, que escreve a respeito, né, desse deslocamento e da importância, né, deslocamento do objeto, sobretudo religioso, do espaço da igreja, dos museus, e aí como, né, ele é sentido, né, como testemunho material e também imaterial, e a importância de a gente levar, não é, todas essas questões, né, dessa aproximação, mesmo diante de uma exposição, né, em consideração. Bom, então, né, a respeito dos documentos, né, há aqui, né, exposto documentos da BBM, né, há exposto manuscritos das Irmandades, né, como um importante contributo nesse sentido, né, são isso da sujeira, vaso de planta com janelas abertas, deve ter derramado, mas você devia... Posso continuar? Bom, a exemplo dos compromissos de irmandades religiosas, né, associações religiosas que se congregavam, né, os leigos congregavam os leigos do catolicismo colonial, né, com o objetivo precípuo, né, de promover e perpetuar a devoção ao santo, né, e até mesmo exercer aí a prática devocional. Então, são documentos muito interessantes, né, que atuam, né,
né, como, nesse sentido aqui, na escolha, né, como documentos dinâmicos de diálogos sempre reabertos sobre a essência da produção que lhes deu origem. São manuscritos que abordam, que colocam os objetos, a importância do cuidado, da vigilância ao fazer artístico no âmbito da espiritualidade católica, em que o oratório se faz presente. Também o discurso de memorialistas que colocam, pontuam as representações discursivas e imagéticas, a partir desses discursos, podemos falar, olhar, nos aproximar das práticas da religiosidade, de questões sociais, políticas, que se fazem aí presentes e que teve, de uma certa forma, a atenção de vários memorialistas. Então, são gravuras, litografias de Thierry Frère, realizadas a partir de desenhos que o pintor francês Debray e outros mais realizaram em sua permanência no Brasil. Então, são aqui alguns discursos que são colocados em cena junto aos oratórios, que abordam essa prática, tanto a prática da utilização do oratório, como vimos, no contexto das cidades, o oratório citadino para angariar fundos para obras assistenciais, muitas vezes, como também utilizados em viagens, como vamos ver nos exemplares. Bem, então, essa responsabilidade que se coloca sobre esses objetos expostos, tanto do campo funcional quanto simbólico, existe aí o que vai ser abordado também por outra colega, as questões da teoria sociológica desses suportes, enquanto objetos que apresentam a informação histórica, são objetos históricos. Então, vejo que, além, não sei se estou passando o tempo, mas há, então, agora os objetos próprios oratórios dessa coleção particular, aí seria uma outra exposição, tendo em vista olhar toda o efeito da talha, do corte, das incisões, da madeira, dos elementos pictóricos, ornamentais, que seguem aí toda um percurso de tradição barroca, de elementos arquitetônicos, ornamentais, que se fazem presentes. Então, são oratórios devocionais, oratórios inseridos no contexto da residência, também uma tipologia que abraça os oratórios de viagem, ou os Desmoller citadinos, e que nos apresentam um modo, uma forma de colocar em evidência a importância dos oratórios, dos objetos religiosos na vida cotidiana dos fiéis. A expressão direcionada a essas peças, o sentimento religioso que vemos nos documentos, na iconografia, nos aspectos iconográficos que envolvem a vida dos santos, que envolvem também todo aí um conjunto de importantes elementos da igreja, e que
se fazem presente, se fizeram presente no interior das habitações, e hoje estão sendo colocados em cena num outro discurso. É um discurso em que temos, além do religioso, o objeto como um elemento artístico, o oratório como um elemento que nos conta uma história importantíssima, e abro, então, para essa discussão a respeito desse deslocamento, a respeito da importância desse objeto religioso, a arte que envolve esse objeto religioso, os artífices, a presença de artífices. É uma história muito rica, e também muito difícil, a gente sabe. Então, falamos aí hoje de aspectos que envolvem toda uma história, decolonizar o museu, uma história difícil que a gente sabe que nesse momento ocorreu. Então, esses oratórios, eles eram objetos utilizados sobremaneira por pessoas que possuíam, sim, um sentimento religioso, mas muitos, além desse sentimento religioso, também, como eu comentei, detinham também um vínculo ou uma aproximação com um discurso que envolve o status, o poder, e esses objetos também o representavam. Muito obrigada. Obrigada.